Opa pessoal, João Manuel do canal Saúde em Construção. Tem conteúdo novo no canal, uma super entrevista com o Dr. Fernando Lamego, um profissional com mais de 20 anos de experiência na área cardiológica, na área da saúde integrativa, na área da medicina endocannabinoide, trazendo muita informação bacana sobre saúde integral, sobre qualidade de vida e sobre como ter uma vida melhor. Fica aí até o fim, não perde um minuto dessa super entrevista e bora assistir! O nosso propósito é trazer informação integral, integrativa, saúde integral para as pessoas. E hoje, nesta live, ao longo dessa minha caminhada, através da minha esposa, conheci esse cara que eu admiro, e que assim, eu acho que a gente os nossos caminhos estão se encontrando também aos pouquinhos, mas que a gente começa a admirar e a entender o trabalho, muitas vezes as porradas que se tomam, e o nosso objetivo é trazer essa proximidade para que você, Lamego, como outros profissionais que eu tenho conhecido, para que vocês entendam que tem gente fora da saúde, que está entrando nessa onda. E o propósito é fazer em mim, cuidar de mim, e tudo que eu faço eu levo para as pessoas, conceitos, entrevistas, tudo que a gente puder falar sobre saúde. Doutor Lamego, ele faz um serviço, ele é médico bombeiro, ele deve ter pego muita porrada já de gente aí na rua, nas últimas. Ele é um médico integral, experiência na cardiologia há muito tempo, na ortomolecular há muito tempo, agora há algum pouco tempo na endocannabinoide. Fala um pouquinho de você, Lamego, porque eu mesmo, a gente está se conhecendo há um tempinho, quero saber um pouquinho mais de você. Fala aí um pouquinho da tua caminhada, para depois a gente entrar nesse tema maneiro. Tá. Cara, eu quero agradecer pelo convite, tá? E eu acho que é importante, eu digo que nada acontece por acaso, nada. Então, na vida, cara, a gente tem que plantar boas sementes para colher bons frutos. Quando a gente planta sementes ruins, a gente vai colher frutos ruins. E esse trabalho que a gente vem fazendo, com pessoas até não médicas, outros profissionais da área de saúde, pessoas que trabalham com a cannabis medicinal, isso é importante, a gente vai abordar esse assunto. Você tem excelentes oncologistas, excelentes cirurgiões plásticos, o saudoso Pitangui, cardiologistas. Hoje meu pai não é mais vivo, ele era médico também, mas quem salvou ele foi a equipe do N Buffalo, lá em São Paulo. Foi a única equipe da América Latina que operava o caso do meu pai. Salvou, meu pai viveu mais 15 anos. Então, assim, a gente não precisa sair daqui. Eu atendo muitos pacientes fortes, principalmente nos Estados Unidos, e eles reclamam muito dos médicos de lá. Então, assim, não é... Quando a gente fala que a medicina está no fundo do poço, que a medicina hipocrática deixou de existir. Antes de você dar o spoiler, segura você ia falar, dá uma segurada nisso, que eu mesmo vou querer saber sobre isso, esse relatório aí, tá? Tá. Mas segura que vai chegar uma hora que eu vou te perguntar. E, ó, quem tá aqui, fica na live, porque tem um relatóriozinho aí que o Lamego vai falar, que até eu tô curioso, hein, gente? Então, fica até o fim que ele vai falar. E assim, Hipócrates, medicina hipocrática, Hipócrates que era fora da curva, Então, assim, você via que o que ele falava, faça do seu alimento seu remédio seu alimento. Aí eu te Exatamente. pergunto, a gente tem nutrição nas faculdades de medicina? Não, a nutrição é muito importante, Então, ele falava, a morte começa no intestino. Até pelos cheiros, relatos históricos, o cheiro dos gases intestinais, ele dizia que a pessoa estava doente. Eu até brinco nas palestras que eu faço, soltar um pum, eu saio de perto, procure seu médico. Então, assim, a medicina hipocrática deixou de existir, eu tenho que falar, por conta do Rockefeller. Isso aí veio, em meados de 1920, aí eu vou entrar, porque não tem como, eu estou naquela... O relatório Flex, Ele pegou o Abraham Flexner, ele tinha descoberto os petroquímicos, e dos petroquímicos ele tirava combustível, tirava plástico, todos os remédios sintéticos. Só que ele viu que o impedimento ia ser que as faculdades de medicina nos Estados Unidos, que os médicos faziam fitoterapia, homeopatia, ortomolecular e trabalhavam com a cannabis medicinal. E para quem não sabe, a cannabis medicinal você faz plástico biodegradável,
né? 4 meses some da natureza. Você faz combustível, você faz carro. As primeiras roupas, tecidos, eram feitos com a planta, com cânhamo, né? Papel, Gutenberg fez a revolução editorial com a planta com papel de cânhamo, né? Aí, será que realmente aquela história toda que contam, né? E hoje você vê o potencial que a cannabis medicinal tem para a área da saúde. Então, só para o pessoal entender, amigo, você vai dar um pouquinho dessa explanação, porque a gente vai entrar no que é a medicina integrativa, né? Que é a retomada do que era a medicina antiga, né? E porque hoje tem muito da dificuldade de se chegar a uma medicina natural. Então, você está explicando esse processo. Sim, né? sim. Então, assim, hoje com a medicina, eu chamo medicina funcional integrativa, né? Porque o nosso corpo, cara, ele vai, você colhe o sangue agora, daqui a 20, 30, 40, 1 hora, ele já está praticamente diferente daquele que você colheu. Então, ela é funcional, ele vai modificando. Entendeu? Então, assim, o que eu sempre prezo é o seguinte: você atender a especialidade, ela foi importante, né? Porque você acabou estudando mais sobre determinado órgão, as doenças específicas e tal, só que você não pode esquecer que o corpo é um todo, você funciona como um todo. Então, a gente tem que entender que a medicina ela tem que ver o paciente como um todo, entendeu? Então, assim, o que eu acho que é importante hoje não só essas lives, eu acho que é importante, sempre estou participando, quando me convidam, eu fico muito feliz para a gente levar informação, né? Então, assim, o que eu vejo muito isso, eu falo com meus pacientes, não sai ouvindo e saindo fazendo tudo, não. Pesquisa, lê. Hoje a gente tem a internet, tem a inteligência artificial, o chat GPT, você tem várias ferramentas para você estar pesquisando. Claro que você tem que ter muito cuidado onde você vai pesquisar, mas você tem um PubMed que é aberto para todo mundo. As pessoas podem ler, podem pesquisar. E a gente tem uma gama de livros aí que estão aí na praça que a pessoa é para leigo também. Então isso eu acho muito importante. Olá, amigo, mas eu acho que quando entram pessoas como você, e aí eu te falo assim, você não está sozinho, e você sabe disso, tem muitos profissionais também, né, um grupo de profissionais que lutam por esse modelo melhor de saúde, e você sugeriu o título, A Medicina Baseada em Evidências ou em Interesses. Então, né? Você tocou no ponto certo, cara. O Carl Sagan, ele dizia, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Vamos lá, eu falei sobre alguns vídeos sobre dieta do tipo sanguíneo, do Dr. Peter, lá dos Estados Unidos. Eu vou estar mudando a dieta, eu vou estar melhorando a dieta do paciente, para cada tipo sanguíneo. Eu estou dando chumbinho? Não. Vou modificar a dieta. Funcionou? Ótimo. Se não funcionou, a vida que segue. Mas vamos tentar. Aí o que eu estou te falando, a gente deixou de fazer, quer dizer, a gente não, né? Isso. Pessoas deixaram de fazer tratamentos porque a substância não tem evidência científica. Pô, cara, eu vou te dar uma substância. É chumbinho? Não. Tem a chance de 1% de salvar a sua vida? Pô, cara, eu vou dar. Então, isso é que a gente tem que mudar essa mentalidade, né? Então, a gente tem que começar a abrir o Freud dizia uma coisa bem interessante. A massa gosta de viver na ilusão. E quando você tenta tirá-la da ilusão, eles tentam te agredir. Então, esses movimentos de massa me assustam, cara. Então, a gente tem que, claro, a gente conversar opiniões opostas, isso é salutar. Sim. Você pode gostar do azul e do verde. Isso. Certo? Mas, cara, contra fatos não é argumentos. Isso. Então, a gente tem que ir nos fatos. Então, assim, a gente não está fazendo mal a ninguém, a gente está tentando ajudar o próximo. Né? Então, isso é muito importante. Isso aqui é uma coisa que eu fico bem triste, chateado. Hoje é inadmissível alguém morrer de fome, cara. Alguém passar. Você vê várias crianças morrendo de fome, de não ter alimento para comer. Isso é inadmissível, cara. No mundo que a gente vive com tanta terra. O próprio Elon Musk se ofereceu, né? Tem muita gente que está com a pedra nele. Ele se ofereceu a tentar acabar. Ele ia investir. Só que os donos, né? A ONU, essas organizações todas, ele falou: quero só saber onde vocês vão estar colocando dinheiro. Isso. Pulou fora. Então, assim, cara, é muita hipocrisia, cara. A gente vive num mundo hipócrita. Então, assim, cara, os haters a gente sempre vai ter. Cara, Jesus Cristo não agradou todo mundo. Quem sou eu para agradar? Eu não estou aqui para agradar, estou aqui para ajudar. Se eu puder ajudar, se num grupo de 10 pessoas eu ajudar 3, já estou satisfeito. O importante é ajudar o próximo. Isso que as pessoas não estão se tocando. Você falou um negócio que é bem interessante. A medicina baseada em evidências e os interesses que tem por trás disso aí. Qual a nossa função? O povo, né, a grande massa, e eu falo isso, olá, amigo, eu sou uma pessoa que procuro entender as coisas, e estudar as coisas e ver sentido nas coisas. Tudo que eu faço, com quem eu converso, eu sempre me questiono, faz sentido? Não faz sentido? Por que isso acontece? Mas nós somos poucos.
Então, qual é a nossa missão hoje? Levar a informação. Por que eu estou apanhando, estou aprendendo um modelo novo, estou querendo fazer? Porque apareceu a minha esposa, apareceu o Lamego, que é um grande amigo, um grande orientador da minha esposa, apareceu o doutor José Irineu, que é um profissional antigo da homeopatia, também da medicina integrativa. Então, aquilo me fez pensar no seguinte: vamos, aos pouquinhos, ensinar as pessoas. Eu fiz um videozinho de um shot, né, de limão, cúrcuma, mel, gengibre, pimenta do reino. Muitas pessoas já sabem disso. Se eu pensar assim, as pessoas já sabem disso, eu não vou dizer isso para as pessoas, eu estou me omitindo. Então, qual é a nossa missão? De grão em grão, de água mole em pedra dura, até que as pessoas percebam e virem a chave. Tem que virar a chave. E aí eu queria te perguntar um negócio. O que é a medicina integrativa? Vamos entrar um pouquinho nisso, de explicar para as pessoas. Ela funciona e por que ainda... Porque você já falou um pouquinho, que é esse grande grupo que não quer, né? Os investidores, a indústria não quer. Mas por que também se fala pouco nisso? Deixa eu só te explicar uma coisa. Vamos lá. Hipócrates, quando falava, a morte começa no intestino, ele tinha toda a razão. A medicina funcional integrativa, ela cuida do corpo como um todo. A gente não pode. E eu vou além. Eu vou hoje falar em medicina quântica. Isso. Medicina quântica. A gente vai chegar lá. O que acontece? Hipócrates dizia que a morte começava no intestino, ele tinha toda a razão. Toda doença começa no nosso intestino. Toda, da nossa boca até o nosso ânus, está fora do nosso corpo. O que vai definir, o que vai entrar dentro do nosso corpo, são as bactérias que vivem no nosso intestino. Bom, vamos lá. Então, ele dizia que a morte começava no intestino e tinha toda a razão. Da boca até o nosso ânus, cara, está fora do nosso corpo. Né? Eu costumo dizer isso. Quem vai definir são as bactérias que vivem lá dentro. Tá? Se você pegar todas as bactérias que vivem dentro do seu intestino, é 1,5 kg a 2 de peso. Imagina a quantidade de bactéria que é. E aí o tipo de parto que você nasce, se você for amamentado, se você tomou muito antibiótico na primeira infância, vai influenciar na qualidade das bactérias. Ou seja, o parto natural ele é excelente. Porque ele vai pegar as bactérias do canal vaginal da mãe, que são muito mais saudáveis do que a pele, do parto cesáreo, e tem estudos mostrando que o leite da mãe ele fica mais forte de probiótico. Olha que interessante. E a criança ela forma uma digital da microbiota intestinal dela até o 4º ano de vida. Então, se você tem uma microbiota forte, eu falo sempre, toda sociedade tem um lado ruim e um lado bom, mas se você tem uma quantidade de bactérias piores, assim, muito mais alta, a gente vai ter a doença chamada desbiose intestinal, leaky gut, né? Aumento da permeabilidade intestinal. O intestino, em vez de ficar assim, ele vai fazer isso. Então, em vez de você absorver micropartículas, você vai absorver macropartículas. Essas 80% das células imunes estão aqui em volta do nosso intestino. O que elas vão fazer? Opa, isso não é para estar aqui. Vão fazer a reação, vão fazer ali, fazer a reação antígeno-anticorpo. Mas muito dessas macropartículas, a sequência de aminoácidos são semelhantes aos nossos tecidos. Aí vem as doenças autoimunes. De 80% a 95% da serotonina, da dopamina, da acetilcolina, que são neurotransmissores que deixam a gente bem, são produzidos aqui no nosso intestino, que é o nosso primeiro cérebro. Eu não falo que é o segundo cérebro. Por que eu falo isso? Olha a quantidade de produção de neurotransmissor. 90% das informações, João, sai do teu intestino para o cérebro. Só 10% do cérebro para o teu intestino. Então, quem comanda, para mim, é o intestino. Então, o que acontece? Se você tem essa quantidade de bactéria ruim, você vai diminuir a produção de serotonina, dopamina. Por isso o termo enfesado, pessoas cheias de fezes, borrando de medo, com diarreia e titica na cabeça, quando falar palavrão. Mas, assim, é impressionante. Agora, o que a gente tem que se tocar disso, a gente tem, além disso, umas células chamadas células neuropodais, que são umas células neuroendócrinas, que elas têm conexão direta com o nervo vago. Então, o tipo de bicho que está ali dentro, ele quer comer o quê? Carboidrato. Ele vai estimular essas células neuropodais a você comer o carboidrato. Olha que doideira. A seletividade alimentar vem daí. A criança autista ela é rica em fungo. O fungo adora carboidrato. Entendeu? Então, a gente tem que fazer um protocolo que eu chamo de protocolo 6R, né? Fiz o vídeo, que é de parasitação, pelo menos no mínimo 2 vezes a 3 vezes por ano. E tem várias substâncias naturais que a gente pode estar fazendo isso. Então, a gente tem que, primeiro, antes de doutor, eu quero emagrecer, cuida do intestino. Doutor, eu estou muito ansioso, depressão, cuida do intestino. O Alzheimer, Parkinson, tudo já tem estudos mostrando, tudo vai ter. O intestino é o maestro de todos os outros órgãos. Se ele está inflamado, ele vai inflamar o teu fígado,
né? Vai inflamar teu cérebro, vai inflamando. Tudo. E uma pegada bem interessante, João, que o nosso microbioma, que você tem o seu, se você tivesse um irmão gêmeo, e teu irmão gêmeo é o dele, você vê que a medicina não é receitinha de bolo, cara. A gente não pode, mesmo que você tenha um irmão gêmeo, eu vou tratar o João de uma forma e teu irmão gêmeo de uma outra. Não pode fazer receitinha de bolo, que a gente tem aprendido muitas das vezes com esses determinados protocolos. Então, o que a gente tem que entender, que assim, você cuidando para qualquer doença, vamos cuidar primeiro do intestino. E uma outra coisa importante, por mais que a gente faça uma alimentação balanceada hoje em dia, os alimentos são carentes de nutrientes, agrotóxico, transgênico, monocultura. Então, a primeira coisa que o médico aprende na faculdade é que suplementar é jogar dinheiro fora. Não é. Eu faço uma coisa, faço um mês só de suplementação. Tem um livro que eu gosto muito, o que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Esse livro é bem interessante, que era um médico norte-americano, Peter, e que ele chegou que ele não acreditava. E a mulher dele, dentro da casa, começou a fazer esses tratamentos mais integrativos. E ela melhorou. Ele começou a pesquisar, estudar e mudou o paradigma dele. Então, o que eu te falo, hoje, pessoas, a gente tem... Eu brinco que a gente costuma dizer que a gente é cobaia de laboratório. A gente está sendo testado aqui 24 horas por dia. Então, o que é mais importante hoje a gente entender hoje? Não há receita de bolo. Ah, doutor, eu falo sempre do tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo A, você produz menos ácido no estômago. Então, tu vai passar mais patógeno para o intestino. E aí, o que vai acontecer? A chance de você ter um desequilíbrio, né, ter mais bactéria parasita ali é muito maior. Então, esses pacientes vão ter mais problemas de má azia, má digestão, problemas de vesícula, tireoide. O Dr. Peter Adamo, ele fez o livro Dieta do Tipo Sanguíneo, sugiro ler esse livro. Né? E é o que eu falo, tem pessoas com tipo sanguíneo que não tem nenhum desses sintomas. Na medicina não existe nem nunca, nem sempre. Então, a gente tem que ter essa noção. E aí eu pulo do gato. Isso eu falo em todas as minhas palestras, para mim é fisiopatologia de todas as nossas doenças. O nosso microbioma, João, ele está de mão dada com o nosso endocanabidioma. O que é o endocanabidioma? O doutor Rafael Michula, em meados de 1990, ele viu que a gente tinha receptor para cannabis. E ele falou, pô, peraí, se a gente tem receptor para planta, provavelmente a gente produz alguma coisa semelhante à planta. E ele descobriu que a gente produz chamados endocannabinoides. E que nem todo mundo produz isso de uma forma equilibrada, João. Tem gente que produz mais, tem gente que produz menos. E o doutor Ethan Russo mostrou o tônus endocannabinoide. Então, pessoas que têm enxaqueca, fibromialgia, tendem a ter um baixo tônus. Então, só que aí é o pulo do gato. Se você tem a desbiose intestinal, você vai desequilibrar o seu endocannabidioma. Porque eles estão, e vice-versa. Então, para você ver que a medicina é além. Tá? Eu falo sempre do Linus Pauling, que foi o idealizador do ortomolecular. Ele falou que a doença começava a nível molecular, pelo desequilíbrio da molécula ali. Então, ele colocava as moléculas no lugar certo, ortomolecular. Só que eu vou além hoje, com a medicina, com a física quântica, que vem salvar a gente aí, se Deus quiser. Frequência. A gente está vendo que a doença começa a nível do átomo, por conta da vibração dele, vai começar a vibrar diferente. Nós somos frequência. Sim, aí é que está. Aí é que tá. Então a gente não pode tratar só a carne, mas infelizmente, né, a igreja quis separar, você cuida da carne que a gente cuida do espírito. Não, cara, a gente tem que cuidar do espírito também. A gente é feito de, cara, a gente é feito de energia. Não tem como a gente, agora com a física quântica, a gente é feito de átomo. As pessoas se tocam, acham que estão se tocando, mas não estão. Você está repulsando os átomos, a gente não se toca realmente. Então, assim, é muita coisa que a gente tem. E eu falo, cara, hoje eu estou estudando muito a cannabis, gosto, é um produto que eu uso muito, mas eu estou estudando agora fator de transferência, que é excelente, vou falar em alguns vídeos depois, e tem várias substâncias, psilocibina, tem várias coisas boas, naturais, que a gente pode estar... É o que eu falo sempre. Você, quando está doente, cara, você está indo para uma guerra. Você quer ir para a guerra com a faquinha do Rambo na mão, de peito aberto, com a fitinha na cabeça, ou você prefere ir dentro de um tanque blindado, com colete à prova de bala, com uma metralhadora na mão, um capacete exército atrás de você? A ortomolecular, essa medicina funcional integrativa, é você botar a pessoa dentro de um tanque de guerra ali para poder lutar, cara. Você vai ter uma chance de ganhar e se machucar menos. Só que até que ponto medicamentos naturais, né? Cara, a natureza, Deus criou, botou a natureza, a nossa farmácia na natureza, cara. Então, o que eu falo, não gera patente. Então, o problema hoje da medicina está aí. Não gera patente. Tem o Dr. Morris, quem não conhece a história dele, Dr. Morris, o João, ele foi presidente do JAMA, diretor do JAMA, uns 26 anos. Ele decidiu que ia entrar nas revistas. Então, nada que era natural, né, fitoterapia, ele deixava entrar. Então, até onde a gente pode... Tem um livro que eu vou sugerir a todos vocês comprarem para ler, que chama-se Medicamentos Mortais e Crime Organizado. É um negócio muito
importante para vocês terem o quanto que a gente está passando aí. Entendeu? Você quer perguntar alguma coisa? Porque se deixar, eu vou falando, cara. Não, mas eu, assim, eu já te falei, eu estou aprendendo, né? Você vai falando, e eu tento, como eu sou mediador, né? Eu tento deixar o meu convidado falar, porque extrair de você, falar, meu, você não sabe o que é eu estar absorvendo essa informação, que a gente absorve de outros profissionais, absorve de você, e tudo isso que você está falando, né? Eu fico até arrepiado aqui, porque a gente nunca falou sobre frequência, por exemplo. E eu estou estudando com a minha esposa também em física quântica. Né? O Hélio Couto, né? Ele fala assim, os teus pensamentos te levam. Eu indico, olha só, cara, eu indico hoje o professor Hélio Couto para todos os meus pacientes escutarem as palestras dele. Então, inclusive, eu uso porque eu falo, o nosso subconsciente, a gente traz traumas de infância. Isso. Traumas até dentro da barriga, cara. Até dentro da barriga. Então, então, são coisas que a gente tem que reprogramar nosso subconsciente. Né? Então, eu vou estudar, tem o Altemir aí que trabalha com a ayahuasca, tem muita coisa boa. Assim, aí você vai lá, não, mas, cara, você está resolvendo o problema, você está tratando, você está curando, cara, algumas doenças. Né? A gente não pode, a gente tem que saber uma coisa importante. Pilantra, picareta, vai ter em todas as áreas. Porque integrativa é gente boa. Não, tem muita coisa. Então, a gente tem que ter cuidado, é o seguinte. Primeiro, eu falo com a minha filha está no primeiro ano de medicina, graças a Deus, foca no seu paciente, o dinheiro é consequência. Tá? Porque assim, não falando que dinheiro não é importante, mas o dinheiro é consequência. Né? Então, a gente vê hoje, infelizmente, a inversão de valores. O certo está errado e o errado está certo. Teve um rapaz que botou aqui, repensar é saudável, questionar é a base, conhecer é vital. Claro, Gustavo. Perfeito. Então, assim, a gente tem que questionar mais. A gente tem que ler. Hoje, eu defendo, não é que eu defendo, eu faço esse tratamento, mas se amanhã aparecer uma substância melhor, Sim. Eu vou estudar aquela substância e vou largar essa. A medicina ela evolui. Você não pode ficar parado, estagnado. Você não vai cuidar do seu paciente, você fica parado, você tem que pesquisar, você tem que se atualizar. Então, a gente tem que estar sempre questionando. Porque isso tá... Não, vamos ler primeiro, antes de sair tomar algumas coisas no braço, vamos pesquisar, vamos pegar a bula, vamos ler, não vamos sair fazendo porque está todo mundo fazendo. Então, assim, esses questionamentos são importantes, cara. E com relação à cannabis, eu fico muito triste, porque eu brinco hoje que eu apoio todo mundo, né? Misturou política, não tem que misturar política com medicina, isso é até antiético. Né? Então, brinco que eu apoio da esquerda e apoio da direita, porque eu sou contra aquele negócio no braço e defensor da cannabis. Eu tiro hoje viciado em álcool, viciado em cigarro, viciado em crack com cannabis. Cocaína já é mais difícil. Cara, essa história de que... Eu estou falando da medicinal, mas vamos falar da recreacional. A recreacional era vendida na farmácia, cigarros índios e cigarrilhas Grimaldi. Peraí. Mas por quê? Aí você tem que pegar o contexto histórico de tudo isso. E tem um estudo multicêntrico no Reino Unido mostrando que a droga que faz mais mal hoje em dia, sabe qual é? Álcool. Eu estava no bombeiro ontem, eu estava de plantão no bombeiro ontem. Os maiores acidentes com álcool, cara. Álcool. Eu não estou fazendo apologia a droga nenhuma, eu sou contra totalmente droga, aversão à droga. Só que a gente tem que ter, assim, como o Gustavo falou, questionar a base, né, conhecer vital. A gente, quando tem um conhecimento novo, opa, aquele preconceito que eu tinha, né? Eu vou parar, né? Porque as pessoas têm muito preconceito. Vai estudar primeiro, ler, antes de falar mal, de questionar. Isso aí. Né? E aí, cara, eu comecei a tomar pedrada, às vezes, até de colegas que estavam junto comigo, que estavam apanhando de pessoas que falavam do tratamento precoce, que o Hipócrates preconizava tratamento precoce, porque o Egito, naquela época, esperava 5 dias para iniciar o tratamento. E o Hipócrates falava, não, trate o mais precocemente possível. E a gente apanhou muito na pandemia com quem fez o tratamento precoce. Aí eu falei, cara, vocês estão fazendo a mesma coisa que as pessoas que estão batendo na gente, cara. Vai estudar primeiro a cannabis antes de falar besteira. Então, as pessoas, elas não procuram nem, quando estão saudáveis, elas não procuram nem melhorar a imunidade delas. Né? Eu comecei um processo na minha vida de mudança. Mudança em que sentido? No sentido de melhorar a minha parte cardiorrespiratória através do exercício físico. E isso melhora a minha imunidade. Melhorar meu processo mental, espiritual, através de respiração, através de alongamentos, através de ouvir músicas melhores. Meu intestino, você falou aí muito bem. Eu cuido do meu intestino, eu trato com fermentados, trabalho com fermentados, mas porque eu comecei a estudar isso tudo. Então, é importante que as pessoas despertem e a gente está aqui para fazê-las despertar.
E aí, quando a gente faz elas despertarem, elas, naturalmente, precisam de alguém que continue auxiliando, amigo. Nem todas. Olha só, isso eu vou te ser sincero, né? Não podemos dar pérola aos porcos. Quem não quiser escutar, cara, não precisa escutar. Então, é o que eu falo. Se de 10 pessoas eu puder ajudar 3 pessoas, eu já estou satisfeito. Ou até que seja uma, cara, eu vou estar satisfeito. Se a pessoa quiser, não precisa. Vai, faz aí outra coisa que você quer fazer, cara. Seja feliz. O que eu acho mais engraçado, o Martin Luther King costumava dizer o seguinte: a escuridão não se vence com a escuridão, se vence com a luz. E o ódio não se vence com ódio, se vence com amor. Mas que amor é esse que todo mundo prega, que está com pedra na gente, né? Peraí. Né? Agora, e ele falava, né? O que ele não assusta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, tem muita gente boa que está quieta, com medo, não entendo até, com medo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa noção. Né? Tem um outro livro, a Grana Priscila, né? Eu vou depois botar os livros. Tem um outro livro que eu vou indicar a vocês também, chamado Mito do Colesterol. Excelente. Né? Aquela velha história que o ovo faz mal. Aí eu fico triste, porque as pessoas ficam perdidas. Antigamente o ovo fazia mal, agora o ovo faz bem. Ah, porque banho de porco antigamente fazia mal, agora faz bem. E elas estão perdidas. Eu falei, pesquisem, leiam livros. Eu sei que hoje é muito fácil, hoje você vê uma televisão, uma série e tal, mas pega esse conhecimento. Você quer melhorar a qualidade de vida, melhorar o seu conhecimento. É o que eu falo. Tem uma imagem que eu gosto muito, né? Um menino cheio de livros assim, em cima do muro, vendo do outro lado, e o outro sem livro nenhum. Então, assim, o livro vai te libertar. Né? Saiba interpretar também, né? Não adianta você ler vários livros e não ter uma interpretação boa, porque você não vai resolver o teu problema. Deixa eu aproveitar então, aqui, amigo. E eu já chamo todos a olharem a descrição, né? Na descrição vai ter as informações que a gente está tendo aqui na entrevista, vão ter outras informações importantes, links também importantes, vai ter o contato do Dr. Lamego, para quem quiser entrar em contato com ele, para conhecer mais do trabalho dele. Né? Então, não deixem de olhar a descrição, ver informações importantes que tem lá, entendeu? Ô, João, outra coisa importante que eu prezo, né, a gente está trazendo informações, né, trocando, debatendo, né, de uma forma saudável. Quem sabe hoje alguém chega e fala, não, amigo, isso aqui que você... legal, vamos mudar. Eu estou aberto, eu vou estudar, vou pesquisar, eu vou mudar. Eu não tenho essa mente assim. Você não pode ter essa mente assim, senão você vai acabar batendo na parede. Não pode, não. Então, você vê, o colesterol, né, 80% do colesterol quem produz é nosso corpo. Todas as nossas células dependem do colesterol, principalmente as do cérebro. Os nossos hormônios sexuais. E o colesterol não é o vilão, né? Então, o vilão é o triglicerídeo, não é isso? Então, o problema é quando ele está oxidado. Quase aí uma dosagem de oxidação do colesterol, lipoproteína A, homocisteína. Também, né? Tem que buscar quem culpar. Então, esses dias eu estava atendendo um paciente, ele falou uma frase bem interessante. Doutor, as pessoas vivem de esperança e de ilusão. Quando você tenta tirar a ilusão, elas vão sobrar só a esperança. E muitas vezes não tem. Então, é complicado. É muito complicado. Então, assim, eu acho que a gente hoje tem um acervo muito grande. A gente antigamente, na minha época, eu posso falar isso, mas na minha época eu tinha que ir na biblioteca pesquisar, você não tinha o Google, né? Hoje você tem o Google, cara. Você da tua cama ali, você vai pesquisar. É aquilo que eu te falei, tem que ter cuidado onde vocês vão ler, vão pesquisar, porque tem muita coisa ruim. Mas tem o PubMed, tem vários sites aí pra gente estar pesquisando uma coisa séria, né? Tem os Médicos pela Vida, são os coordenadores Médicos pela Vida. Segue lá os Médicos pela Vida. Inclusive, daqui a pouco, mais tarde, a gente vai estar fazendo reunião também. E, cara, eu tenho o maior prazer aqui, estar vindo aqui para conversar com vocês. Depois, quem quiser, pode mandar pergunta aí. Quando tiver o tempo, eu vou respondendo aos pouquinhos. E, gente, uma coisa que eu quero ensinar para vocês, eu falo sempre para todo mundo: evitem de ver filmes que te tragam emoções ruins, né? Então, antigamente eu gostava de ver filmes de terror, hoje eu não vejo mais filmes de terror, porque isso tem estudos mostrando que o filme que você assiste, você vai assistir filme de comédia, por um tempo você vai melhorar também a questão da tua ansiedade, do teu estresse. Então, evite ver noticiário ruim, e você, o que mais tem hoje é um bombardeio de noticiário ruim, cara. Tem canal, você apertar, sai sangue ali da tua televisão. Então, a gente tem que evitar de fazer, se estressar, falar, cara, a palavra tem poder. Então, olha pro espelho e fala, eu sou bom, eu sou perfeito. Começa, teu cérebro está dentro de uma caixa preta. O que leva informação para o teu cérebro aqui, ó, visão, olfato, paladar, audição, tato. E aí você fica falando coisas, o teu cérebro começa a captar aquilo ali. Você está entendendo? Então, é muito sério. E isso a gente não aprende na escola. Exatamente, ó. O nome do canal é Saúde em Construção.
com as pessoas que querem ser operários. É, E vocês que estão aqui com a gente querem ser operários? trabalho de formiguinha. Trabalho de Você formiguinha. quer ver um exemplo? Olha o trabalho das formigas, olha o trabalho das abelhas, cara. Olha como que eles vivem em comunidade. Né? Então, assim, é bem interessante, né? Tem uma pesquisa que eles botaram os ratos para se proliferarem, no final os ratos se mataram. É o que vai acontecer com o ser humano. Com o ser humano, né? É o que vai acontecer com o ser humano. Aqui, amigo, tem uma pergunta, né? Doutor Fernando, para problemas do coração, o que é mais indicado canabinoide? CBG é o melhor para pressão arterial alta? Não sei se é o momento de estar expandindo isso, né? Mas quer comentar alguma coisa? Eu entendo. Olha só, a questão é o seguinte, não há receita de bolo. Você primeiro tem que ver. Eu pergunto o tipo de parto do paciente, pergunto se ele foi amamentado, se ele tomou muito antibiótico na primeira infância, o tipo sanguíneo dele, isso tudo vai influenciar. Né? Tem gente que não se adapta com a cannabis. Né? Então, assim, não é receita. Cannabis, eu até brinco às vezes, a cannabis era para estar na água e tal. Não. De tão boa que ela te dá os benefícios vários, porque é como se fosse assim, o sistema endocannabinoide, onde a cannabis atua, é como se fosse um maestro de todos os outros sistemas. Ele que vai controlar o seu sistema nervoso, seu sistema cardiovascular, sistema pulmonar, renal, digestivo, tudo mais. Por isso que não é nenhuma panaceia. Né? Nenhuma panaceia. É como se fosse o coringa da carta de baralho. Né? Quem joga baralho sabe que o coringa serve para várias coisas. Então, como ele modula esse sistema endocannabinoide e reequilibra esse sistema, ele vai acabando reequilibrando vários outros. Os fitocannabinoides, a maioria, você tem 3 tipos de óleos, que é o isolado, que você escolhe um tipo de fitocannabinoide, tem o broad spectrum, você tira o THC, que nem todos os pacientes podem tomar o THC, e você tem o full spectrum, você tem o THC. Todos esses têm o CBG. Claro que um você adiciona mais CBG, outro CBN para dormir. Sim, você tem um controle melhor, principalmente eu gosto muito do THC também, tá? Mas assim, primeiro você tem que ver direitinho, pesquisar lá com o médico, ver teu padrão de alimentação. Não adianta você usar cannabis se você não estiver fazendo estilo de vida canábico. Você tem que fazer meditação. Eu falo que que eu criei o Espaço Saúde e Bem-Estar, a gente tem os 4 pilares do saúde e bem-estar, que é o primeiro, uma alimentação saudável, né? Quanto menos você abrir, né, pacote e mais descascar, mais saudável você vai ser. Mais o alimento é bom. Então, quanto mais tempo de validade tem um alimento, menos tempo de vida ele vai te proporcionar, tá? Então, é o que eu falo. Então, o primeiro pilar nosso é isso, uma alimentação saudável, né? Com suplementação e controle da microbiota intestinal, porque não adianta você comer, porque você hoje, para pegar todas as vitaminas e sais minerais, você tinha que comer muita comida, e não dá para comer tudo. Leia esse livro, que eu vou botar os livros aí depois para o João botar lá, porque vocês vão ler isso e tudo que eu estou falando para vocês. Então, o segundo, que é o quê? Atividade física. Não um exercício físico, você escolhe uma atividade, costurar uma atividade, você pescar uma atividade, certo? Você jogar futebol. Por quê? Você, às vezes, não, você tem que ir à academia. Nem todo mundo gosta de fazer academia. Aí você vai ficar 1 mês, 2 meses, o paciente vai largar. Então tem que fazer uma atividade que o paciente gosta. Hoje está muito fácil você sentar em frente do sofá, da televisão, e ficar comendo biscoito lá dentro do filme, série, o que for. Né? Gente, eu não sou radical. A diferença do veneno para o remédio é a dose. Paracelso já falava isso. Se tu tomar 10 litros de água de uma vez só, você morre afogado. Então, então não é cortar. O paciente gosta de fazer aquilo de vez em quando, vai fazer? Pode, mas faça uma atividade física com responsabilidade, porque tem gente que já infartou e vai jogar futebol, tem que ter muito cuidado. Né? Atividade competitiva, o paciente já infartou. Então, isso é o segundo pilar. O terceiro pilar é o controle da ansiedade e do estresse. Se você fizer esses 2 pilares de uma forma correta, você vai ter um controle muito melhor, mais fácil da ansiedade e estresse. Mas se você não tem, faça a meditação você reencontra você. É importante hoje, a medicina quântica vai trazer isso. E uma outra coisa que é o 4º pilar, que pouca gente pesquisa, que é a higiene do sono. A higiene do sono. Muita gente tem apneia do sono e não sabe, cara. Eu peguei uma senhora, né, uma paciente que eu gosto muito, né, a Nilce. Ela tinha apneia do sono severa, com 86 anos, cheia de problema. Se tivesse visto isso antes, poderia ter alguns outros, mas ia minimizar muito. Então, esses 4 pilares para você ter uma vida saudável. Entendeu? Então, assim, isso é importante, a gente cuidar da saúde de uma forma equilibrada. Quais os caminhos para a gente ter hoje uma saúde integral? Bom, cara, primeiro, alimentação. A alimentação é o pilar, é a base para o próprio Hipócrates, né? Falava, né? Então, hoje você tem vários tipos de jejum intermitente, tem vários, é o que eu falo, não pode ser sair fazendo, porque todo mundo vai fazer, você vai fazer, né? Então, para mim, é a alimentação. A gente é igual a peixe, tá? A gente está morrendo pela boca. Porque o problema não é
só o alimento industrializado, é a química. E os maiores acionistas da indústria alimentícia são os mesmos da indústria farmacêutica. Ó, a indústria farmacêutica tem um lado muito bom também. Sim. A gente tem que separar o joio do trigo. A gente não pode só tacar pedra também. A gente tem que dar os parabéns para as empresas sérias que existem. Tem um texto que eu gosto muito, né? Que os rios, eles não bebem da própria água. A árvore não come do próprio fruto. O sol não brilha para si. As flores não exalam o perfume delas para elas. Né? Então, a regra da natureza é viver para o próximo. Viver feliz é muito bom, mas é muito melhor quando você faz o próximo feliz, cara. Então, isso... Aí eu sugiro o documentário Rap para vocês assistirem. É excelente esse documentário. Tá? Mostra quando você faz um trabalho para ajudar alguém. Por isso que eu gosto muito do que eu faço. Na verdade, eu não gosto, eu amo o que eu faço. Então, e o bombeiro, para mim, cara, é excelente, porque eu vi ali que eu salvei uma vida ali na hora. Você atende no hospital, é muito caso clínico e tal, mas no bombeiro você salva a vida ali na hora. Se você não tivesse ali na hora, ali, cara, o paciente maravilhoso. Maravilhoso. E é bom que a gente ressuscita também. No bombeiro a gente pega muita ressuscitação. Isso emociona muito a gente. Então, eu acho o seguinte: o primeiro estudo em estoicismo, eu adoro. A Lúcia Helena, que é uma filósofa, eu adoro ela. E ela diz uma frase: certifica-te, eu tive que escrever aqui, tá? Que és fator de soma para pessoas de cujas vidas participas. Então, ela diz o fato de alguém ter conhecido alguém, você vai melhorar aquela vida, seja pouco, mas você vai melhorar a vida daquela pessoa como ela vai melhorar a sua. Então, eu falo que nada acontece por acaso. Então, eu falo, se cada um pingar uma gotinha d'água numa piscina vazia, cara, a gente transborda várias piscinas. A gente entendeu? É muita coisa. Eu falo com o paciente, enquanto não resolver o problema do meu paciente, eu não sossego. Eu quero resolver. Claro que tem coisas que você resolve 100%, com outras coisas você não resolve 100%. Mas eu vou correr atrás, eu vou estudar, vou pesquisar. Tem coisas que são difíceis, entendeu? Então, assim, eu acho que... E ainda mais aqui no Brasil, que tem doenças que só tem aqui. Então, tem muita coisa. E eu falo, cara, o médico brasileiro, cara, ele dá nó em pingo de éter. Eu já te conheço, eu sei do teu estilo, sei como você é. Você cuida da minha esposa. Você, cara, é uma pessoa que eu admiro, já falei. Né? E fica aqui a mensagem da Margarete. Graças à análise completa e detalhista do corpo inteiro, Dr. Lamego encontrou um tumor no meu marido e hoje ele está 100%, está curado. E ela está aqui dando o seu relato. Aqui, cara. Né? E assim, não foi só assim, a minha crença, isso é pessoal, mas não foi só pelo tratamento que o doutor Lamego fez em termos de medicina, mas pelo tratamento de amor, carinho, de querer o bem do próximo e levar essa vibração também ajudou a cura desse paciente. Queria agradecer a mensagem aí. Isso, cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso aí, quando recebe as mensagens, isso é muito bom. E obrigado, Margarete. E assim, o que eu queria deixar mesmo é essa mensagem. Vamos viver para o próximo. Assistam o documentário Rap. Esse texto que eu li para vocês. Li não porque eu decorei, porque eu adoro esse texto. Eu tenho que falar nas minhas palestras. Porque eu falei, não, eu tenho que guardar. A gente não decora a música. Eu vou decorar esse texto, tenho que guardar. Porque eu preciso falar isso nas minhas palestras, nos meus vídeos. Eu acho importante a gente tentar levar essas mensagens. E, claro, a gente precisa fazer o trabalho de formiguinha. Se a pessoa não quer escutar você, não tem problema. Não desgasta, não gasta. Estude estoicismo. Estoicismo é muito bom. É muito bom. Vocês vão melhorar. Isso diminui a ansiedade dentro de vocês. Eu não estou pedindo a vocês que se inscrevam no canal porque eu quero que o meu canal bombe ou por causa disso, não. É porque eu tenho esse propósito que o Lamego tem, ele me inspira, outras pessoas me inspiram. Então, se vocês puderem fazer parte dessa sementinha, dessa formiguinha, ajudem a gente lá, se inscrevendo, indicando para outras pessoas, compartilhando esse material de ouro que a gente põe lá. Só finalizar isso aqui, medicina com sentimentos. Isso aí. Gustavo, eu acompanho meu pai desde os 9 anos no hospital. O que eu aprendi com meu pai, muitas vezes a gente não aprende na faculdade, cara. Meu pai falava que ele cumprimentava do faxineiro ao diretor do hospital. E ele falava para mim, se ele não estiver aqui varrendo aqui, o hospital vai ficar sujo. Então, meu amigo, o problema é que o ser humano vê com vestimenta, vê pelo que você é, pelo que você tem, não pelo que você é. Então, assim, eu aprendi muito com meu pai. Infelizmente, eu não posso trabalhar com ele, mas eu vou trabalhar com minha filha agora, se Deus quiser, daqui a uns 5 anos aí, tá trabalhando com ela. Gente, obrigado aí por vocês participarem.
Tá? Obrigado a todo mundo, obrigado, amigo. A gente vai se falar durante a semana. E, cara, você não está sozinho, não. Não. Eu, essa galera toda aí, tá junto contigo, tá? É a corrente do bem. É isso aí. Valeu, gente. Uma boa semana para todo mundo. Papai do céu abençoe a gente. Tchau, tchau. Tchau. Amém.